Fala pessoal, hoje nós iremos para a nossa terceira aula de termologia. Roda a vinheta! Seja bem-vindo ao meu curso de Física. E aí bebê, como é que vocês estão? Espero muito bem que vocês estejam felizes, estejam contentes, estejam na empolgação de mais um dia estudar Física. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula ainda de escalas termométricas, mas iremos falar de duas coisinhas que acontecem muito, tá? Dentro das questões envolvendo termologia, principalmente envolvendo escalas termométricas, tá? Na aula passada, a gente viu sobre a relação entre as escalas, seja escala Celsius, seja escala Fahrenheit, seja escala Kelvin, ou até mesmo montando outra escala. Hoje nós iremos analisar as relações entre as variações das escalas. Por quê, professor? Muda muita coisa quando a questão quer saber o valor exato da escala e quando ela quer saber sobre a variação da temperatura da escala. Só que o esquema é quase o mesmo, tá? Sendo que eu não cheguei ainda a ver questões envolvendo variação de uma escala nova. Geralmente ele cobra sempre das mesmas escalas, que são as escalas conhecidas, que é Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tá? Então fica mais fácil da gente entender o processo que envolve variação. Mas só para a gente lembrar um pouco, essa palavra variação, né? Ela tem outros significados, né? Ela tem outros sinônimos que podem cair na prova, como por exemplo, mudança de temperatura. Falou que é mudança, tem a ver com variação, tá? Mudança da temperatura, tá? Aumento da temperatura, como também aumento ou diminuição, né? Também está relacionado com essa questão da variação. Diminuição da temperatura, né? Outra palavra também que pode estar ligado à questão de variação é a alteração. A alteração da temperatura. Pronto. Essas são palavras que estarão relacionadas, né, à questão da variação, tá? Então, se a questão falar, por exemplo, imagina só, uma enfermeira chegou no paciente, aferiu sua temperatura e verificou que houve aumento de 5 graus Celsius. Qual é o valor na escala Fahrenheit? Gente, a questão falou que houve um aumento, né? Claramente que a temperatura do garoto não é 5 graus Celsius, do paciente não é 5 graus Celsius. É o aumento da temperatura que foi de 5 graus Celsius. Então essa interpretação nos ajuda a entender o que é uma relação de temperatura real e o que é uma variação de temperatura. Então esse aumento, ela quer saber quanto foi essa variação na escala Fahrenheit. Eu tenho que ter cuidado nisso, tá? Usa o senso comum que dá certo, tá? Então, pensa comigo, variação, né? Quando eu falo de variação, eu vou pegar lá o final e vou pegar o inicial, né? Então, na verdade, o que é importante para a variação é somente o final e o inicial. Então, por exemplo, eu vou descobrir qual é o valor na escala Celsius. Eu vou precisar pegar o final e o inicial da escala Celsius. Então vai ficar ΔC, né? Que o delta dentro da matemática e dentro da física é variação, tá? Então a variação de Celsius dividido por 100 menos 0 dá 100. Olha só. Igual. Aí vou fazer a mesma coisa. ΔF, que é a variação da escala Fahrenheit, pega o final e subtrai do inicial, ou seja, 212 menos 32.
né? Igual a ΔK dividido por, aí de novo, ó, 373 menos 273. Pronto. Organizando esse negócio aqui, vai ficar ΔC sobre 100 igual a ΔF sobre 180 igual a ΔK sobre 100 também. Então a gente consegue simplificar, né? Corta esse zero e divide todo mundo por 2. Mesma coisa que a gente fez lá na outra, né? Ó, vai ficar ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9 igual a ΔK sobre 5. Olha só que interessante. Essa é a forma de calcular a variação, seja na escala Celsius, na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin, tá? E eu sempre boto como observação, né, importante aqui, ó. Olha a escala Celsius e olha a escala Kelvin. Eles têm denominadores iguais. Se eles têm denominadores iguais, gente, isso quer dizer que eles variam de forma igual. Então, cuidado, tá? A variação de 5 Celsius é a variação de 5 Kelvin. Variação, não é temperatura em si, tá? Variação de 5 Celsius é a variação de 5 Kelvin. 5 Celsius não é 5 Kelvin, é a variação, certo? Que é igual, não é a temperatura que é igual. Cuidado com isso. Outra coisa, se a temperatura variou 5 graus Celsius, não quer dizer que ele varie 5 Fahrenheit, porque a escala Fahrenheit ela tem um denominador diferente, né? O denominador aí é 9, Celsius e Kelvin é 5, por isso que elas são iguais, tá? Mas Celsius e Fahrenheit são diferentes, como também Kelvin e Fahrenheit são diferentes. Então, eu tenho que me atentar a esse detalhe. A única coisa que eu tenho que ficar atento é essa pequena igualdade que existe da escala Celsius e da escala Kelvin. Por que eu estou falando isso? Porque os próximos assuntos que a gente for analisar, que a gente for ver, vai existir esse comandozinho aqui, ó. Variação da escala Celsius é igual à variação da escala Kelvin. Então eu tenho que me atentar a esse detalhe. Se eu precisar fazer a transformação, aí eu vou fazer essa transformação usando essa fórmula que eu tenho aqui, tá? Muito cuidado com isso. Para a gente fechar essa ideia de escala termométrica, eu quero deixar aqui como uma observação muito importante. Vou botar até aqui, ó. Importante, tá? Muitas das vezes a gente se depara com questões de gráfico, né? E professor, o senhor chegou no meu calo, ó. Pronto, eu vou falar bem detalhadamente o que acontece numa questão de gráfico. Por quê? Vamos lá, vamos pegar um gráfico aqui. Imagina só que esse gráfico, aqui, um gráficozinho, ele é o gráfico da escala Celsius com a escala X. A gente não conhece qual é essa escala X, mas é uma escala qualquer, Celsius e X, tá? Daí essa escala tem mostrando desse jeito aqui, ó. Aliás, eu vou só fazer a alteraçãozinha aqui. Peraí. Vou dizer que aqui que é X e aqui que é o Celsius. Pronto. Vai ser assim, ó. Aqui é menos 5 e aqui é, sei lá, 45. Vamos imaginar, tá? Ó. Certo? Quando a gente for fazer a relação entre a escala X e a escala Celsius, preste atenção para depois não errar e dizer, professor,
falou uma coisa, eu fiz outra. Tá errado. Claro que vai estar errado, né? Eu estou falando uma coisa, você está fazendo outra. O gráfico, ele é a representação da minha escala. Ou seja, eu vou usar o que tem no gráfico, certo? Ah, professor, mas eu sei que a escala Celsius vai de 0 a 100. Sim, eu sei que você sabe também. Mas se na escala tá vindo de 0 a 80, eu só vou usar o que tem no gráfico, certo? Eu só vou usar o que tem no gráfico. Repita comigo. Eu só vou usar o que tem no gráfico. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, o gráfico é a representação da escala. Então, no momento em que não tem escala, tem um gráfico. Então, eu só vou usar o que a escala me der. Eu só vou usar o que o gráfico me der. Por mais que eu saiba que a escala Celsius vai de 0 a 100, eu vou usar o de 0 a 80 porque o gráfico é de 0 a 80. Então, eu vou só montar a escala aqui para mostrar a vocês como iria ficar. Ó. Vou montar aqui a escala X. Vou montar aqui a escala Celsius. Ó. Celsius e X. X. Qual é o ponto de fusão? Aqui, ó. Menos 5, porque é o mínimo. Lembra que é o mínimo? Pronto. Menos 5. Quem é o ponto de ebulição? Aqui é fusão, aqui é ebulição. Qual é o ponto de ebulição? Ó, tá marcando aqui, ó, 45. Então vai ser 45x. Pronto. Acabou-se. Não sei que escala é essa, mas eu montei de acordo com o meu gráfico. Na escala Celsius, tua mão vai tremer para tu botar de 0 a 100, porque tu sabe que é de 0 a 100. Mas, gente, coloca o que está no gráfico. Quem é o ponto de fusão? 0. Aqui, ó. 0. Quem é o ponto de ebulição? 80. De novo, eu estou usando 80 porque é o que a informação do gráfico me diz. E a partir disso eu vou usar aquele passo a passo que a gente viu aqui no quadro. Traço o ponto comum, aqui ó, X e aqui C. Faço a subtração, vai ficar X menos 5, ó. E professor, tem 2 menos aí? Gente, porque é menos da fórmula e menos 5 que é o valor, tá? Tem que ter cuidado nisso. Igual, aí a C menos 0, dividido. Aí eu vou seguindo a mesma relação que a gente fez ali naquela outra aula, tá certo? Então, gente, lembrem, questão falou de variação, não é a mesma fórmula da relação. É outra fórmula, é outra situação, para não errar, tá? Até porque se você parar para ver, a fórmula lá que a gente viu na aula passada é F menos 32, aqui não tem aquele 32, então vai dar errado. Era K menos 273, aqui não tem esse 273, então vai dar errado, tá? A fórmula da variação é uma, a fórmula da relação entre as escalas é outra. E o gráfico, né? Eu sempre vou usar as informações que o gráfico me deu. Então, eu vou ler o gráfico como se eu estivesse lendo uma escala. Pego o ponto inicial, que é o ponto menor, e levo até o ponto final, que é o ponto maior, que é o ponto de ebulição. Belezinha, gente? Bom, eu acredito que todas essas informações aqui, tá? Vai se aperfeiçoar na nossa aula de resolução de exercícios sobre esse conteúdo de termologia, tá? Então, teremos uma aula somente com resoluções desse conteúdo para que fique, ó, fininho e que vocês consigam aí explodir, tá? Com tanta alegria de ter aprendido esse conteúdo de termologia. Tranquilo? Beijão, forte abraço e até a nossa próxima aula.